Oi, minhas irmãs, graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês através do que eu li nesse livro sobre maternidade, mas de um jeito mais profundo do que ali na correria do dia a dia, o que às vezes não deixa a gente enxergar muita coisa. Porque se a gente for sincera, existem ali perguntas que às vezes passam no coração de toda mãe cristã. Será que eu tô fazendo o suficiente pelos meus filhos? Quando eu perco a paciência, será que eu tô falhando como uma mãe? Como criar filhos para Deus num mundo que tá tão complicado, tão difícil, né? E se por acaso o meu filho se desviar no futuro? Onde isso me coloca como mãe? Por que que às vezes algumas mulheres desejam tanto ter filhos e não conseguem, e tem outras que não desejam e conseguem. Se alguma dessas perguntas já passou na sua mente, você não está sozinha, porque muita gente também pensou isso. E eu vou colocar aqui em pauta todos esses assuntos. Quando a gente medita no livro Ela, a Imagem dele, uma verdade assim fica muito clara no nosso coração. Deus é a fonte da vida. Mas, na sua bondade, ele decidiu nos dar o privilégio de participar da criação de novas vidas. Pensa comigo por um instante. O corpo do homem e da mulher foi desenhado de forma perfeita para gerar vida. E isso não é coincidência. Isso reflete um Deus perfeito. Lá no começo, quando Deus vai dizer: sejam férteis e multipliquem-se, ele já sabia que essa ordem só se cumpriria com uma parceria. Então ele cria Adão, que remete ali o significado terra, e Eva, vida. Se você pensar, é uma imagem linda, né? O homem representando a terra fértil e a mulher representando o brotar da vida. E isso mostra para nós que a maternidade nunca foi um plano improvisado. A gravidez sempre fez parte do plano original de Deus para a mulher, antes mesmo do pecado entrar no mundo. E sabe por quê? Vou provar aqui através de um texto bíblico que claramente diz que a gravidez e a multiplicação já fazia parte do plano de Deus. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e subjuguem a terra. Um trechinho só. Esse versículo é muito importante porque ele foi dito antes da queda. Portanto, ele fazia parte do plano de Deus. A gravidez da mulher fazia parte do plano de Deus. Foi dada como uma bênção e não como uma maldição, não como uma obrigação, um fardo. E ele mostra que a geração dos filhos já está no plano perfeito de Deus. Mas foi justamente Eva, que foi chamada de vida, quem primeiro tocou o fruto que trouxe morte. Só que a gente precisa ser justo também aqui, né? A Eva ela não estava sozinha, não. O Adão também estava ali. Então a queda foi da humanidade. E mesmo depois da queda, Deus ele faz algo que enche o nosso coração de esperança, que ali no meio da maldição, ele faz uma promessa. Ele anuncia que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Percebe isso? No meio da morte, Deus já estava anunciando vida. Deus já estava anunciando Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Se é maternidade. Isso muda completamente a forma como que a gente olha a maternidade num mundo que está quebrado, como o nosso de hoje. Porque talvez ali no silêncio do seu coração, você já tenha pensado às vezes até assim, né? Quem nunca pensou, atire a primeira pedra? O mundo tá tão difícil, tão incerto. Como que eu vou ter filho num mundo desse? Como que eu vou criar filhos para Deus assim? Mas a verdade
é que a história da humanidade sempre teve tempos difíceis. Sempre houve guerras, crises, doenças, instabilidade. Nenhuma geração teve aquela condição ideal. E mesmo assim, o plano de Deus não mudou. Ele quer formar um povo para si, um povo que reflita a sua imagem. E aqui entra um ponto que mexe profundamente com a gente como mãe cristã. Presta atenção. Isso é muito forte assim para mim. Assim, o nosso chamado não é só gerar filhos, é gerar filhos para discipulá-los espiritualmente. Quando a gente tem filhos para Deus e isso muda tudo na rotina. Porque não é só sobre você fazer comida, levar para a escola, organizar a agenda, é sobre formar discípulos de Cristo dentro da nossa própria casa. É possível ter filho bem educado e ainda assim não ter filhos discipulados. Educação vai ensinar comportamento, discipulado forma o coração. Um filho, ele pode falar por favor, tirar boa nota, obedecer e mesmo assim não conhecer verdadeiramente quem Deus é. Por isso, o nosso chamado vai além da rotina do dia a dia. Discipular acontece nas coisas simples do dia a dia. Quando você corrige com paciência, você está discipulando. Quando você pede perdão por algum erro ou por algum dia difícil, você está discipulando. Quando você ora com seu filho antes de dormir, mesmo cansada, você está discipulando. Quando você lê a palavra e instrui ele a cada erro que ele comete, você está discipulando. Pode até estar passando na cabeça agora, né? Será que eu consigo fazer isso? Meu Deus, eu não tenho tanto conhecimento da palavra, eu não tenho teologia. Como que eu vou discipular meus filhos? Quem aí já leu o livro Pastoreando o Coração da Criança, de Tedd Tripp? Olha, vale a leitura. Na verdade, eu acho que é uma leitura assim, obrigatória para toda mãe cristã. Tedd Tripp, ele fala nesse livro, e eu quero compartilhar aqui com vocês, em 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa é uma passagem de grande encorajamento para nós mães, que muitas vezes temos que, às vezes, mudar de comportamento, mudar de atitude, para discipular os nossos filhos, para criar os nossos filhos conforme a vontade de Deus. E não é fácil, porque tem que começar de nós. Mas essa passagem, ela fala que tudo que a gente precisa para conduzir os nossos filhos, Deus já nos deu. Se você olhar para dentro, você vai ver fraqueza, fracasso, mas tudo que a gente precisa está em Cristo. E é Ele que vai nos capacitar a pastorear o coração dos nossos filhos. E agora, vamos ser bem sinceros ali, né? Entre nós. Nenhuma de nós consegue fazer isso de forma perfeita. A gente carrega o chamado de discipular, mas também carrega o nosso próprio pecado. Tem dia que falta paciência, tem dia que a resposta sai atravessada, tem dia que o cansaço vence, a gente não quer fazer nada, não quer discipular, não quer responder, não quer fazer nada. E aqui vem um alívio através desse versículo, né? É um alívio muito precioso para o nosso coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus só não nos dá o privilégio de gerar vida, mas Ele ajuda em todo o processo de educação dos nossos filhos, de discipular os nossos filhos. E isso tira assim, um peso enorme nas nossas costas, porque às vezes a própria cultura, ela coloca uma pressão na mãe, no que a mãe tem que fazer. Existe até uma frase que
eu quero falar para você assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe e junto nasce também a culpa. Acho que a maioria aqui já escutou essa frase. Mas em Cristo, a maternidade ela não precisa ser um lugar de culpa constante. Ela precisa ser um lugar de dependência. Não é natural ser sempre paciente, sempre gentil, sempre ter calma. A nossa natureza caída, ela nos puxa para o egoísmo, para o controle, para a irritação. Por isso a gente precisa tanto do Senhor no dia a dia. Ainda que o nosso amor seja vacilante, o dele é firme. Ainda que a nossa paciência seja pouca, a dele é eterna. Ainda que nos esqueçamos dos nossos filhos, ele prometeu que jamais vai se esquecer. É ele que lembra pra gente que o jugo dele é leve. Nunca se esqueça disso que eu vou falar agora, mas nunca. O nosso esforço é real e bem pesado muitas vezes, mas a obra que transforma o coração dos nossos filhos pertence ao Espírito Santo. Nós pastoreamos, ensinamos, apontamos, discipulamos, mas quem transforma o coração é Deus. Ai, que delícia! Quantas promessas benditas! Como é bom sermos filhas de Deus. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda pode acontecer uma fraqueza ali de uma mãe, onde o seu filho se afastou e ela acaba pensando que a culpa é dela. Mas qual que é o problema nisso? Essa mãezinha, ela vai assumir um lugar que pertence a Deus. E também ela está ignorando a responsabilidade moral do próprio filho. E ela vai viver debaixo de um peso que Deus não colocou para ela. E isso acaba adoecendo espiritualmente muitas mulheres fiéis. Mas o que a Bíblia diz? Qual que é o caminho bíblico? É onde os pais são chamados à fidelidade, mas Deus é responsável pela transformação. E o filho é responsável por sua resposta diante de Deus. Quando esse triângulo ele fica claro na família, na cabeça da mãezinha, algo vai mudar no coração dela. Ao invés de culpa, ela vai levar consigo pensamentos como: eu vou ser fiel no que Deus me chamou para fazer, mas eu confio ao Senhor aquilo que só Ele pode fazer. Isso não vai remover a dor se acontecer de um filho se afastar, mas vai remover aquela culpa que paralisa, que destrói. Mudando de assunto agora um pouquinho, o livro também nos leva a olhar com muito carinho para uma dor real dentro da igreja. A dor das mulheres cujo ventre não floresceu. A maternidade, ela não pode virar um ídolo entre nós. Nem toda mulher vai ser uma mãe biológica, e isso não torna ela menos mulher nem menos amada por Deus. A verdade é que Deus não nos prometeu um ventre para gerar filhos, apesar dele ser um Deus de vida e que os filhos seja somente dado por ele, mas ele não nos prometeu. Eu não consigo imaginar assim, a dor de alguém que deseja ter o filho e não conseguiu fazer isso se tornar realidade. Mas existem dores deste lado da eternidade que nós não vamos conseguir entender, não vamos entender por completo. Mas uma certeza que sustenta o nosso coração é que Deus nos ama e Ele provou esse amor no Calvário, entregando seu próprio filho. Outro ponto que o livro também traz, que é bem bacana, é sobre o abandono infantil. O abandono nunca foi plano original de Deus. Nós fomos criados para viver alianças que protegem a vida, mas no mundo caído, crianças são abandonadas e é por isso que a adoção é algo tão precioso no coração cristão. Sabe por quê? Por que para o cristão é diferente? Porque nós também fomos adotados por Deus.
E isso amplia o nosso chamado, porque a gente sabe disso. Não é apenas defender a vida no ventre, onde a gente fala que aborto não é legal, que afronta o caráter de Deus, e temos ali a convicção de que aborto é um grande pecado, mas é também defender a vida fora do ventre, amar as pessoas difíceis, acolher gente imperfeita, refletir o coração de Cristo no mundo real. Bom, eu quero terminar aqui, que eu já falei demais, deixando algumas perguntas para você levar em oração e refletir. Preparada? Você tem vivido a maternidade apenas no ritmo da rotina ou a consciência que existe um chamado espiritual dentro da sua própria casa? Outra pergunta. Na correria do dia a dia, você tem se ocupado apenas em cuidar do comportamento dos seus filhos ou também pastorear o coração deles diante de Deus? Mais uma pergunta. A sua confiança como mãe tem estado mais no seu esforço e no seu controle ou na dependência diária do Senhor que realmente transforma vidas? Mais uma. Peraí. Quando você falha, o que fala mais alto dentro de você? A culpa que vai te paralisar ou a graça que te levanta para continuar? E agora uma última pergunta, com muito carinho, para sondar o seu coração. Se Deus tem escrito uma história diferente do que você imaginou para sua maternidade, você tem conseguido descansar no amor dele ou ainda está lutando para entender os caminhos do Senhor? Eu quero que você reflita, que o Senhor nos ajude a viver a maternidade com reverência, com dependência e com os olhos firmes no Deus que é a própria fonte da vida.